Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Alexandre e o objetivo da formação de hoje é vermos como é que o Central Geste vos pode auxiliar com o cálculo das tributações autónomas de uma forma automática. Existem algumas configurações. Estas configurações podem ser feitas e copiadas entre empresas ou até aproveitadas quando estão a criar novas empresas e facilitam bastante o trabalho a nível depois do preenchimento da modelo 22 e também do cálculo das tributações. Então, uma forma muito simples, é uma configuração que pode ser feita a qualquer momento, não é obrigatório que ela esteja feita antes de começarem os lançamentos, como é, por exemplo, o caso das retenções. Basicamente, o que acontece é que nós temos que classificar as contas e depois, com base nessa classificação, o programa vai então fazer o cálculo das tributações. Uma forma muito simples, tenho aqui uma empresa e no separador da contabilidade, aqui na parte da gestão de obrigações e apuramentos, eu tenho aqui dentro das funcionalidades uma opção que me diz tributações autónomas. Esta ferramenta é uma ferramenta de cálculo, ou seja, o que é que me vai aparecer aqui quando eu fizer pesquisa, vão aparecer as contas que eu tenho marcadas. E eu para já, nesta empresa, tenho 3 contas marcadas para terem tributação autónoma e que estão como despesas de representação. Uma nota muito importante, começando já aqui, é o nome da conta não quer dizer nada, atenção sempre ao classificador. Por vezes acontece, por lapso, quando estamos a marcar as contas, selecionarmos o classificador errado, e eles depois virem cair na rubrica errada. Neste caso temos aqui despesas de representação e que são efetivamente até contas de despesas de representação. Neste caso não têm qualquer valor lançado, portanto não temos aqui qualquer cálculo. Então, vou começar ao contrário. Vou pegar numa conta que não tenha nada registado e vou registar numa que também não está classificada. Pode ser o mês de janeiro, sem qualquer problema. Por exemplo, combustíveis. Viaturas ligeiras passageiros, por exemplo. Por aqui um contribuinte. Vou dizer que são 250 euros mais IVA, por exemplo. Ora, e vou saldar em banco. Ok, isto é um lançamento em contas que não estão aqui identificadas. Então, como é que eu faço para elas então aparecerem aqui? Há duas formas. Uma mais trabalhosa, mas que serve em casos até pontuais à medida que forem criando contas novas, é virmos pelo plano. Esta conta, que foi a conta onde eu lancei a base do imposto. Eu chegando aqui ao plano, eu tenho aqui a opção de tributação autónoma e de escolher qual é que é o classificador que pretendo associar a esta conta. E tinha aqui encargos com viaturas ligeiros passageiros, custo de aquisição inferior a 27.500. E tenho a conta marcada. Ou seja, se eu agora vier aqui pesquisar, já me aparece cá, por acaso engana-me a selecionar o classificador. Já vamos tratar isso. Já tenho aqui o, a conta. E automaticamente já tenho cá o valor. Então, como é que nós podemos fazer isto sem ter que irmos de conta a conta? Nós temos aqui, dentro da ferramenta de cálculo, temos aqui uma ferramenta para manutenção de tributações autónomas. Esta ferramenta de manutenção permite uh, fazer, primeiro já temos aqui a questão, e uma novidade que temos este ano, é a questão de IRC Açores, já com as taxas atualizadas para a região autónoma dos Açores. E eu vou chegar agora aqui, 6242 a 6243, só para pesquisar tudo. E vai-me aparecer todo o intervalo de contas que eu tenho existente naquele intervalo de pesquisa. Então, neste caso, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar tudo o que é, neste caso, as contas das viaturas ligeiras passageiras até 27.500 e neste caso estou a falar apenas do continente, vou selecioná-las todas e ao chegar aqui qualquer uma das linhas, vou selecionar o classificador. Portanto,
encargos com viaturas ligeiras passageiros, motociclos, ok, é esta a conta. Como eu tenho várias contas selecionadas, o Central Gest vai-me perguntar automaticamente se eu pretendo atribuir o mesmo classificador às diversas contas. E eu vou dizer que sim, e automaticamente tenho já aqui o classificador. Basta fazer gravar, fechar a ferramenta de manutenção e quando volto a pesquisar a ferramenta de cálculo, já tenho o classificador corrigido daquela conta e já cá tenho as contas. E de uma forma muito simples, temos aqui a parte da configuração. Esta configuração é sobre esta grelha, nós conseguimos ainda exportar a grelha, imprimir a grelha. Temos aqui um resumo a nível de tributações autónomas. Temos aqui listagens já por defeito, por exemplo, temos uma listagem de resumo, em que mostra qual o valor por rúbrica. Temos o detalhe, que já vem com, por cada uma, qual é a conta e quais são os valores. E temos ainda o resumo mensal, nada mais do que um mapa de análise mensal de tributações autónomas. Depois imprimir grelha e exportar a grelha sobre esta grelha. Ainda voltando aqui à parte da manutenção, nós temos ainda aqui uma opção que é cópia para outras empresas. Esta ferramenta permite-me copiar as configurações desta conta, desta empresa, aliás, e eu posso pegar aqui da 6 à 629, por exemplo. Tenho aqui uma série de contas que não estão marcadas, porque também não têm que estar, ou porque eu não as quero marcar. Mas eu tenho aqui a possibilidade de copiar para outras empresas. Ora, eu vou selecionar aqui esta empresa destino, fazer OK. Pergunta aí em baixo. Se eu disser OK, o que é que me está a dizer? Não há nenhuma conta selecionada. Pois não. É preciso marcar as contas na pesquisa. Ou seja, eu até posso aqui fazer o quê? Posso filtrar aqui na coluna as que têm um classificador associado. Posso marcar as contas. Copiar para outras empresas. Agora sim, já tenho cá a informação. Dizer que é para esta empresa. OK. E foram copiadas as configurações. Ou seja, se agora for aqui, e nesta empresa não tenho nada lançado, mas se eu for aqui à ferramenta das tributações autónomas e fizer pesquisa, e exatamente as mesmas contas que estão marcadas na outra empresa, as configurações são replicadas. Ou seja, se tiverem uma empresa, se os planos que estiverem todos consistentes, configuram numa empresa e replicam, não necessitam de andarem de empresa em empresa a fazer esta configuração. Como é que funciona no caso de querem criar novas empresas? Depois têm que vir copiar. É assim, se por acaso criarem uma empresa standard e se esquecerem de criar com base em alguma já existente para replicar as configurações, podem sempre vir cá e podem sempre pegar, selecionar e copiar como fizemos agora. Se não, qual é a outra alternativa? A outra alternativa é criarmos uma empresa com base numa existente. Eu fiz essa operação já, para pouparmos aqui algum tempo. E criei esta empresa com base na que nós vimos inicialmente, que tinha as despesas de representação. Não copiei, foi só criar com base numa existente, ou seja, quando estamos a fazer uma nova empresa, utilizei esta opção, a empresa com base numa existente, selecionei uma empresa que já tem as configurações feitas nas contas, neste caso só tínhamos esta, foi quando começámos, e criei a empresa e automaticamente estas configurações são herdadas para a nova empresa que é criada. Garantimos o plano que fica igual e garantimos que ficam com as configurações já feitas a título das tributações autónomas. Amanhã é criada uma conta nova, ok,
podem criar a conta, podem copiar a conta para as novas empresas e também copiar a configuração da tributação autónoma para as novas empresas. Voltando só à empresa onde estávamos anteriormente, a partir do momento que é feito o cálculo e que nós temos o cálculo aqui, o que é que depois vos vai acontecer quando forem ao preenchimento da modelo 22? Eu para já não tenho o apuramento de resultados feito, mas vou... Falta-me preencher aqui a derrama. Ora, e apesar de ainda não ter o apuramento de resultados feito, não, ou seja, não tenho nem lucro nem prejuízo para já, eu chegando aqui ao quadro 10, eu já tenho aqui alguma informação, ou seja, no campo 365 já cá temos o valor da tributação autónoma, dos 27,88. A qualquer momento também conseguem aceder diretamente por aqui à ferramenta de manutenção e também à ferramenta de cálculo. A ferramenta de manutenção remete para a de cálculo para a de manutenção. A partir de uma consegue sempre chegar à outra. E também já temos o quadro 13 a ser preenchido com os valores por rúbrica. Uma nota muito importante para aqueles que não tenham a versão. Isto foi uma situação que foi detectada uma questão, apesar das configurações estarem feitas, elas não estavam a ser mostradas na modelo 22. Essa situação já foi, entretanto, tratada e temos aqui até uma das melhorias e correções da modelo 22, da versão que foi publicada no dia 27/4. Portanto, se tiverem alguma empresa em que isto não estejam a carregar, verifiquem se a vossa versão, eu já estou numa versão diferente, mas verifiquem se estão com a versão que termina em 1735, pois essa questão encontra-se já resolvida na modelo 22 e o quadro 13 já está a ser carregado com as suas rubricas de forma separada. Pronto. Relativamente à formação sobre